Procure diminuir a teoria dos jogos de azar aí em sua fazenda para você avançar aí na busca por uma despesca mais lucrativa. Despesca lucrativa, aquilo que fica lá no seu bolso de dinheiro depois de todo apurado. É sobre isso que nós estamos falando. Então, nós estamos organizando a caixa de ferramenta, que é o segundo passo de nossa jornada, para poder ajudar vocês aí, os colegas produtores de camarão, a diminuir o prejuízo, principalmente com as doenças, né? E sobre isso nós vamos falar hoje, uma coisa que é muito importante para vocês. Né? Então, bom dia aos colegas produtores de camarão, os fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos aqui tomar o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo aí para poder ajudar vocês a diminuir o prejuízo, principalmente com a saúde, né? Com a saúde do viveiro, com a saúde do seu negócio, da sua fazenda de camarão. Então, para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas que estão entrando, bom dia Cia Life, os larvas. E hoje é interessante também, eu ia comentar alguma coisa de PL também. Então é interessante, colegas, se você puder ficar mais um pouquinho, tá? Então, bom dia. Bom dia, seu Zé, bom dia, dona Maria. E sabe por que eu falo da teoria dos jogos de azar, né? Hoje a gente tem muito aqueles jogos de tigrinhos, bets, né? Parece que a cada ciclo de produção a gente está jogando os dados ali, um tigrinho, uma bet, um jogo do bicho. E aí você tem toda aquela sua jornada, né, de quase umas 10 semanas ali, um pouco mais, para alcançar aquela despesca lucrativa. E quando eu falo uma despesca lucrativa, é aquilo que vem depois do dinheiro que vai ficar no seu bolso. Não é só eu tive uma produtividade tanto, a sobrevivência tanto, mas tem o processo de comercialização. E cada colega tem a sua metodologia de trabalho. Nós estamos aqui para ajudar vocês de acordo com a metodologia de cada um. E essa é a primeira parte do nosso trabalho, e é conhecer as características da sua fazenda, do seu sistema de produção, conhecer como que você trabalha, para poder lhe ajudar. Cada um tem uma particularidade. E a gente sabe agora, né, a gente estava um pouquinho na burocracia na semana passada, o preço ele tentou reagir, mas parece que não conseguiu, hein? Do outro lado do negócio. Bom dia, colega. Do outro lado do processo de comercialização, nós temos colegas lá que trabalham no atravessador, comprador, corretor, e eles conseguem reduzir esse preço. Então, é uma luta grande ali. Né? Não conseguimos estabilizar, mas estamos ali na batalha. Mas também acompanhei os colegas falando de surtos de doença que esse ano parece que a reclamação foi maior do que o ano passado, né, baseado no que eu escutei de vocês, e mais longo. Né, nós estamos num período agora já mais quente, de maior ventilação, mas ainda tem queixas, né, de mortalidades acima do normal. E essa aí é o colega que está aqui na pós-larva, né? Às vezes é comum, a coisa mais comum é o produtor upar a PL, né? Eu não vejo muito por aí, apesar de ter um papel, né, como é multivariável essa questão da saúde, mas o colega que está no processo de comercialização do pós-lava quer fazer o negócio dele, quer fazer o negócio dele crescer, quer prosperar, e ele não, racionalmente, não iria trabalhar com um produto de péssima qualidade, embarcado doenças ali. Né? Então, isso depende muito do formato que temos em nossa cadeia produtiva, de estar acompanhando o que está acontecendo a todo momento de desafio. Porque os colegas que estão na larvicultura gostariam de estar buscando solução para esses desafios de saúde. Mas nós não temos essa informação. E por isso que eu estou falando da caixa de ferramenta, né? Que é essa parte burocrática do trabalho que estamos entrando, que eu acho que para quem assistiu lá a Semana da Saúde em Camarão, né,
A gente tem essa jornada que nós dividimos para facilitar a sua compreensão. Aqui nós já falamos de duas, né? Chegar lá no final em uma despesca lucrativa, aquele dinheiro que fica no bolso depois, né? Não é eu produzir tanto, uma sobrevivência de tanto, é o dinheiro que fica no final, tá? Isso é o passo final do nosso apoio aí. Partindo, né, desse primeiro passo que eu falei, que é conhecer, né? Conhecer inclusive a cabeça do pessoal do Camarão. Cada sistema de produção também tem a cabeça das pessoas que estão ali e que movimentam aquela máquina. Então, aquela máquina muitas vezes depende do formato, até do pensamento, da percepção de quem está à frente daquele negócio, daquela fazenda. Então, não é só característica física, química, biológica, microbiológica daquela fazenda. Também tem as pessoas, tem todo o sistema de produção. No meio do caminho, que são as tarefas que nós estamos iniciando a execução, por isso que é a caixa de ferramenta, porque para que a gente possa compreender o que é que está acontecendo, nosso setor é muito grande para ficar só no achismo. Não dá para a gente trabalhar só no achismo. Como todo setor tem uma caixa de ferramenta. Né? O mecânico tem uma caixa de ferramenta para saber onde ele aperta, onde ele afrouxa, para saber detectar o problema, para tentar buscar a solução. E nós temos problemas dentro do sistema produtivo que nós não compreendemos bem como que esse problema está avançando. Problemas de natureza infecciosa, né, geralmente vírus, bactérias que vão causar uma doença, mas problemas de natureza não infecciosa, do próprio ambiente de produção. Por isso que é importante essa caixa de ferramenta. E com a caixa de ferramenta, a gente, e a nossa caixa de ferramenta no Brasil está, para resumir aqui para vocês, como a gente estiver cheio de teia de aranha, né? Eu estou tentando limpar aquela caixa de ferramenta para reabrir com as parcerias com outros colegas que dispõem de alguma ferramenta. Eu pedi emprestado ali uma ferramenta para usar outra ferramenta. É assim que a gente vai poder trabalhar, tá? Dependendo do apoio dos demais colegas aí que estão da universidade, né? Que não trabalham diretamente assim intensivamente com vocês, mas que possuem essas ferramentas. Então eu estou passando ali tirando a poeira, né, limpando as teias de aranha. Então essa é a parte burocrática e às vezes eu fico aqui no silêncio, não apareço para a gente ter esse nosso bate-papo, porque eu estou mexendo com ela. Né? Próxima semana tem outra etapa para mexer nessa caixa de ferramentas, mas fica tranquilo que nós estamos avançando. Com ela, nós vamos verificar aqueles desafios, né? Os desafios que eu falei para o colega da larvicultura. Né? Ele precisa saber quais são os desafios para ele fazer o processo de genética, de produção ali da melhor PL para os seus clientes. Esse é o objetivo dele. Mas ele precisa saber qual o desafio e precisa dos profissionais constantemente acompanhando esses desafios, para que essa informação possa chegar a ele e ele poder fazer esse trabalho. Assim como os colegas da nutrição, que produzem as rações, os colegas que estão lá na biotecnologia, produzindo probióticos, prebióticos, simbióticos, ácidos orgânicos, etc. Né? Então, nós não temos esse acompanhamento, principalmente que atingir essa massa de produtores, 85% dos... ok, obrigado pelo retorno aí, Cia Life. Então, mas essa é a realidade, né? Porque é fácil a gente culpar o outro, mas o que é que a gente tem ali para fazer para corrigir aquilo ali? Então, a gente vai no médico, o médico pega a caixa de ferramenta dele, verifica qual é o problema, qual é a doença e faz o tratamento, busca a solução, busca uma estratégia. Então, é esse aprendizado que nós precisamos ter. Sabemos que temos uma massa grande de micro e pequenos produtores, 85%, né? E esse trabalho de aprender permanentemente com a saúde do camarão, compreender isso, não é porque o colega está querendo vender uma pós-lava ruim, uma ração ruim, um probiótico ruim, não. É porque falta essa informação para eles produzirem um produto melhor para resolver o seu problema. Né? Então essa é a nossa parte do trabalho. Né? Por isso que eu falo lá, a gente não vai interferir na questão da gestão técnica de cada um, né, de cada consultor,
do colega que está ali ganhando dinheiro com a consultoria dele, vendendo o produto dele e vendendo a solução lá, né? Ninguém vai mexer com o ganha-pão de cada um, não. A gente respeita isso. Só que nós precisamos trabalhar em um outro nível de conhecimento em nossa atividade. Não dá para a gente trabalhar nessa teoria dos jogos de azar. Então, se quer ir na teoria dos jogos de azar, vá lá na aposta dos tigrinhos, da Betis, do caipira lá que joga os dados lá, do que for, né? Do jogo do bicho, mas o camarão a gente precisa, apesar de ser um modelo probabilístico de produção, né? Não é um modelo determinístico como a indústria tradicional. E o risco é grande. Mas quanto mais conhecimento a gente conseguir gerar para que a cadeia produtiva consiga se organizar, menor será essa teoria dos jogos de azar e menor será o prejuízo que nós podemos ter. Então esse é o trabalho que precisa muito da participação de vocês. Né? Então não dá para eu fazer esse trabalho sozinho. Assim como o pediatra, né? Ele não consegue analisar o seu bebê. Você precisa levar a sua criança para que ele possa analisar a sua criança e se comunicar com você. Ele precisa perguntar a você o que está acontecendo com a sua criança, onde que está doendo, como é que ela está se sentindo. Até, lógico que a criança que vai saber mais, mas ela não tem a comunicação. Então é uma situação semelhante ao nosso trabalho do camarão, né? Até vou passar aqui o pessoal aqui do apoio, tá? Opa, o pessoal que está apoiando o nosso trabalho aqui, temos apoio público, né, do Ministério, aquele pessoal que está ali levando a gente. Então, para a gente encontrar, e os colegas lá que estão produzindo as soluções, né, que estão vendendo as soluções, que precisam também estar se atualizando para a melhor solução pela questão do mercado, eles precisam estar conhecendo quais são os problemas, os reais problemas, né? Porque aí a gente fica lá, pô, mas era aninha, era mancha branca, mas agora ela está agora está matando com 2 gramas, depois inicia a mortalidade, mas é, não dá para construir um conhecimento lá com a indústria da solução com o achismo. E por mais que a gente tenha avançado nos últimos anos nessa linha aí da patologia do camarão, a gente precisa constantemente estar trabalhando, tá? Porque como qualquer ser vivo, o processo de saúde e doença é contínuo, é dinâmico, ele não para. Não é porque a gente é mais sei lá o que a doença vai parar, não. Faz parte da natureza. E a gente precisa compreender que nós estamos dentro do negócio da natureza. Então a gente precisa estar ali constantemente, né, todo período, todo mês, em todas as regiões, porque de repente o problema de um é diferente do problema de outro, todo mundo participando para compreender o mínimo possível, tá? Que tipo de problema nós estamos se deparando, para que a gente possa, através dessa inteligência coletiva, construir as melhores soluções. Tá? Eu sou somente um facilitador do negócio. A minha função aqui é tentar incentivar a participação de todos. Tá? Não é que eu gosto dessa área, estudo essa área, tenho as dificuldades estruturais para avançar, mas é necessária a participação de todos, porque o camarão é de todos. Não dá para você ficar esperando o que é que vai cair do céu para de repente fazer uma mágica aí na sua fazenda. Então, esse processo de solução vai depender muito da natureza do desafio e da natureza de como vamos construir essas soluções, né, dos colegas que vendem essa solução. Então, o nosso café com camarão hoje, desculpa, a gente não estava na semana passada, porque estava na parte burocrática aí que eu estou falando, né? Então, de sexta a domingo eu fico na burocracia do projeto. E estava nessa burocracia de organizar essa caixa de ferramentas, né? Como que a gente pode trabalhar com ela, a gente fica no planejamento e agora vamos na comunicação com os colegas que têm, lá, um tem um alicate, um tem uma chave de fenda, vamos dizer assim, para facilitar vocês, e pedir emprestado, organizar ali, tirar a poeira
Então a gente está nessa etapa aí para cumprir essa nossa jornada. Tá? Então lembra lá, a gente tem 5 passos. Todo mundo quer chegar lá na despesca lucrativa, deixar dinheiro no bolso. Todo mundo está no camarão para ficar com dinheiro no bolso. E sabemos que tem um momento que a produção se encontra com a comercialização e nesse ponto nós temos um gargalo muito grande que tem muitas pessoas têm buscado melhorar, mas não é simples. Mas a gente vai chegar nessa melhoria, né, de ter um melhor processo de comercialização. Esse é um ponto importante na chegada da despesca lucrativa, né, onde a produção se encontra ali com a comercialização. Então, nesse ponto, a gente precisa continuar ali com o nosso foco. Né? Mas antes desse ponto, nós temos 4. Né? Então, cada fazenda, cada viveiro tem a sua característica. Física, química, biológica, microbiológica e da cabeça das pessoas que estão lá. Nós não podemos esquecer da cabeça. Né? Nós vamos olhar, por exemplo, a cabeça do camarão, mas dentro da cabeça do camarão, né, entre aspas, você falou tórax, né? Nós temos a cabeça do pessoal do camarão. Então isso é muito importante, não esquecer esse ponto. Por isso que o nome hoje é uma escola de camarão. Não é só uma ferramenta de diagnóstico, não é só um centro de diagnóstico. O programa de saúde nas fazendas de camarão, o PSF, é um ponto importante na escola de camarão, para que a gente possa continuar nesse aprendizado permanente em saúde do camarão. Mas no meio do caminho são essas 3 partes. Né? Eu preciso da caixa de ferramenta funcionando, com a participação de todos. Tá? A gente tem aqui o Victor, um aluno nosso lá, e a gente vai começar o trabalho lá também com os alunos, para que eles possam ajudar a colaborar também nessa solução e aprender também no processo, a entender quais são os nossos problemas reais, como é que eles estão se comportando, para buscar as melhores soluções. Então, esses 2 últimos passos vão depender da caixa de ferramenta. E essa caixa de ferramenta complica lá a nossa despesca. Valeu, Vitor. Semana que vem eu já entro em contato com vocês, tá? Avancei aí nas conversas. Não aperrei vocês aí no final de semana, mas está tranquilo. Então, os meninos lá do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural do Semiárido, onde eu sou professor, né, na UFESA, em Mossoró. Então, são com grande interesse em também dar a sua colaboração para a carcinicultura brasileira. Então, a UFESA está comprando também essa luta aí junto com vocês. Mas não dá para a universidade fazer esse trabalho sozinho. É um trabalho muito grande e eu como professor, os meninos como os alunos, a gente faz só uma parte do negócio. Isso é uma participação de todos. E você sabe, mais do que eu, que quando a doença chega, ela não escolhe qual é a propriedade que ela vai atingir, qual é o viveiro que ela vai atingir. Não porque aquele produtor é muito tecnificado, ele é muito grande. Não, eu já vi doença chegando para todo mundo. Para as pessoas que mais entendiam de camarão no Brasil, até para o seu Zé, a Dona Maria, que nunca tinham estudado sobre camarão. Ela não escolhe, ela causa prejuízo, ela causa desequilíbrio profissional nas pessoas que trabalham com camarão. Ela causa desequilíbrio socioeconômico nas cidades que estão produzindo camarão, nos estados que estão produzindo camarão. E essa é a nossa luta, esse é o nosso propósito. Sempre, desde o primeiro momento, a gente contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento da atividade aqui no Ceará e no Nordeste. Mas sabemos que esse risco desequilibra a sustentabilidade da nossa carcinicultura. E é nesse ponto que nós estamos trabalhando, em garantir a melhor saúde do camarão, sabendo que a melhor saúde do camarão vai representar a melhor saúde para a sua fazenda, para a sua família, para o seu estado, para a sua cidade. Então, garantir a saúde do camarão é garantir a saúde da nossa atividade e o crescimento sustentável dela. Mas vocês precisam entender que é um processo que eu sozinho não faço e que tem coisas que a burocracia segura um pouquinho a minha velocidade. Mas eu estou na luta.
Mas que às vezes eu posso passar aqui uma semana sem fazer um cafezinho com camarão com vocês, sem ter esse bate-papo, nós estamos aí nessa luta. E a próxima é passar um pano ali nessa caixa de ferramenta, tirar as teias de aranha, ver como é que elas estão ali, né, as ferramentas de diagnóstico da condição de saúde do camarão, tá? Ser mais específico. E colocar ela em funcionamento com a participação de vocês, com a sua participação. Então, independente se você gosta de mim ou não gosta, se acha a minha voz rouca aqui, sei lá, se tem algum, sei lá, preconceito, crença, o que for, o camarão e o vírus não vai escolher quem que ele vai atingir, quem que ele vai causar prejuízo. E nós estamos aqui para todos, dependendo da condição de trabalho. Né? Cada um vai na sua velocidade. Tem outros que vão mais rápido, outros que vão mais ali no 0800, mas a ideia é colaborar com todos. Então nós estamos nesse Café com Camarão atualizando sobre os próximos passos da nossa atividade. Tá legal? Então nós vamos trabalhar aí com os colegas que estão na universidade para me ajudar na tirar a teia de aranha dessas caixas de ferramenta, para que a gente possa começar ir para cima, né, colega? Ir para cima, porque todo mundo precisa sustentar aí e prosperar com o camarão. Cada um na sua atividade, a gente fazer o nosso bolo de camarão crescer para que cada um consuma a sua fatia desse bolo da melhor maneira possível. Né? Tem pedaços de bolo para todo mundo. Né? Então vamos fazer esse nosso negócio do camarão prosperar para que todos consigam prosperar. Tá? E a gente consiga mudar a realidade da sua família, da sua cidade, todo mundo. Né? Mas é como qualquer jornada, né, que a gente vai ter uma pedra no meio do caminho, um buraco, um desafio que a gente precisa trabalhar aquilo ali. E para trabalhar a gente precisa conhecer qual o tamanho daquela pedra, como é que a gente faz com ela, será que a gente tira ela do canto, será que a gente contorna, será que a gente passa por cima, por baixo, mas a gente precisa saber o tamanho desse obstáculo. Então esse é o nosso passo. Né? O próximo passo é começar a botar essas ferramentas para que a gente possa ver a natureza desses obstáculos aí. Tá legal? Então, pessoal, um bom domingo a todos. Eu vou pedir licença para a gente fechar a nossa sala de aula de hoje. Uma boa semana de trabalho, muita prosperidade aí com o camarão. E vamos em frente. Vamos para cima, né, amigo? Valeu, valeu, Cia Life, valeu, Vic, valeu, Flávio, valeu, pessoal. Até a próxima.